Assim diz a palavra do Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que o Senhor nos abençoe com a porção da sua palavra aqui. Amém. Amém. Poderia sentar. Queremos, amados, refletirmos quanto ao que a cruz de Cristo nos ensina, baseado naquilo que nós ouvimos, baseado naquilo que nós escutamos aqui com esses louvores, falando do Senhor, falando do seu sacrifício, falando da sua morte, falando do seu amor para conosco. Nós temos aprendido muitas questões, muitas situações, nós temos aprendido muito em muitos lugares, com muitas pessoas. Mas o que é que eu tenho aprendido? O que é que eu sei com e sobre a cruz de Cristo? Qual o meu entendimento, qual o meu conhecimento quanto à cruz de Cristo? O que ela significa para você? Qual a razão de Jesus ter ido à cruz do Calvário, entregar a sua vida, morrer naquela cruz? O que você sabe da cruz de Cristo? Uma das coisas que nós temos aprendido pela palavra de Deus, e o que a cruz de Cristo nos ensina, é que a cruz de Cristo, ela é a mais convincente expressão de amor de Deus por cada um de nós. Não sei se você já parou para refletir quanto a isso. Não sei se você já parou para pensar quanto a este grande amor de Deus demonstrado na cruz do Calvário. Não sei se você já realmente parou para estar pensando de que esse grande amor de Deus na cruz do Calvário foi no meu lugar, foi no seu lugar. Em um dos momentos de um dos hinos que ali nós estávamos ouvindo, naquele momento daquela batida do martelo, eu comecei ali meio que ficar nervoso na situação, parando e refletindo naquele momento, levando os meus pensamentos lá atrás. Imagina quanta dor, imagina quanto sofrimento naquele momento em que os cravos traspassavam a carne de Jesus. A mais convincente expressão de amor de Deus por cada um de nós. Em Romanos capítulo 8, capítulo 5, versículo 8, diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E aqui está uma expressão que mostra ainda maior do amor de Deus. Não, ele não morreu por pessoas boazinhas, pessoas que fazem o bem às outras, pessoas que querem o bem das outras. Ele morreu por nós, pecadores. Homens e mulheres que desobedecem ao Senhor. Homens e mulheres que fazem aquilo que é do desagrado de Deus. Mas Deus, ele provou o seu amor para conosco,
E aí também nos mostra em João capítulo 3, versículo 16 isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O grande amor de Deus por nós, que deu seu Filho, o Senhor Jesus. Quando nós lemos na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4 e no versículo 10, nos diz o seguinte: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, como aquele que foi crucificado, aquele que foi para a cruz, ser sacrificado no nosso lugar. É algo, amados, que nós precisamos estarmos refletindo constantemente. A semana chamada Santa, que é assim que é colocado, especialmente a Sexta-feira Santa, como também assim é chamado, é um momento onde as pessoas se voltam, é um momento onde as pessoas param e às vezes refletem um pouco, mas na maioria das vezes esse momento é de tristeza. Esse momento é de estar pensando em todo o sofrimento de Cristo, e pessoas passam a chorar, a estarem tristes por conta de que o Senhor Jesus deu a sua vida ali naquela cruz. Mas dificilmente as pessoas param para refletir que tudo aquilo que Jesus fez foi por amor a nós. E esse amor de tal forma para que nós viéssemos a ter vida. O que mostra-nos na cruz do Calvário é que Jesus ele morreu a nossa morte. Eu, você, nós é que deveríamos morrer na cruz, como malfeitores, como pecadores que somos. É na cruz que o Filho de Deus ele demonstra, ele expressa o seu amor por nós. Eu gostaria que você estivesse pensando, refletindo quanto a isso. Não apenas em alguns momentos, mas que isso seja um pensar constante na sua vida. Estar pensando, refletindo quanto ao que a cruz de Cristo tem a nos ensinar. É a primeira coisa que tenho aprendido na minha vida cristã, é que a cruz de Cristo me ensina a maior expressão de amor, do amor de Deus para comigo. Mas a cruz de Cristo também, ela foi o seu gesto mais profundo daquele sacrifício que ele fez ali naquele momento. Ele deixou a glória, ele deixou o seu trono, ele se esvaziou de si mesmo, ele tornou-se homem, ele se tornou servo, ele foi perseguido, ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi cuspido, ele foi pregado na cruz. Ele sendo Deus, ele se fez homem. Ele sendo Senhor, ele se fez servo. Ele sendo santo, ele se fez pecador. Digo, pecado. Ele sendo bendito, se fez maldição. Ele sendo autor da vida, ele deu a sua vida em nosso lugar. Tudo isso por amor a nós. Sim, por amor a cada um de nós. Cristo veio cumprir tudo quanto sobre ele a Bíblia Sagrada na Bíblia Sagrada está escrito. E o texto que nós lemos de Isaías, lá na devocional, nos mostra exatamente
todo aquilo que Jesus iria passar no seu sacrifício, naquilo que ele estaria realizando no lugar de cada um de nós. E quando fala desse amor, nesse texto, desse amor grandioso, desse sacrifício que foi substitutivo, sim, o Senhor Jesus, ele veio a este mundo, ele nasceu para ser o nosso substituto, ali naquela cruz. Ele nasceu e veio a este mundo, e naquela cruz ele foi o nosso representante, o nosso fiador, aquele que pagou a nossa dívida. A cruz, ela sempre esteve arraigada, ligada no coração de Deus, sempre esteve diante dos olhos de Cristo. Ele jamais recuou da cruz. É como se ele estivesse marchando para ela como um rei que vai para a sua coroação. Assim Jesus estava ali, seguindo com aquela cruz nas costas, rumo à sua crucificação. O amor de Deus por mim, o amor de Deus por você, por nós, está nesse sacrifício de Cristo. Cristo que veio para morrer em nosso lugar. É o que você precisa estar refletindo, estar realmente meditando. No verso que nós lemos, no texto que nós lemos, no verso de número 8, ele diz assim mesmo: se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele mostra no texto que Jesus foi obediente, ou seja, todos os pensamentos, palavras e ações de Jesus estavam subordinados à vontade do seu Pai, do nosso Deus, até a morte. E diz no texto que foi morte e morte de cruz, ou seja, a mais desprezada, a mais amaldiçoada forma de morrer para uma pessoa. De acordo com o que está no Antigo Testamento, ser pendurado num madeiro significava ser rejeitado por Deus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 27 e versículo 46. O que é que nos diz? Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Um momento de muito sofrimento, de muita dor. Senti que o seu próprio Pai não olhava para ele. A cruz, a pessoa que era crucificada, ela era deixada lá, pendurada durante o dia inteiro, para que pudesse servir de exemplo às outras pessoas. Veja aqui o que nos diz lá em Deuteronômio, capítulo 21, e o versículo 22 e 23. Deuteronômio 21, 22 e 23. Que diz: se alguém houver pecado, passível da pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Para os romanos, e os romanos assim faziam, eles crucificavam criminosos ao longo das estradas principais e também perto da entrada das cidades, a fim de que ali eles fossem humilhados e tivesse também alertando aqueles que chegavam a estarem cometendo erros também. Mas eu pergunto,
Qual foi o erro que Jesus cometeu? Qual foi o pecado que Jesus cometeu? Para que ali naquela cruz ele estivesse. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. E aqui nós vamos começar a compreender a razão pela qual Jesus foi na cruz. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versos 21 ao 24, ele diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando trajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas foste sarados. Foi por amor que Jesus morreu na cruz, em nosso lugar. Todo o sofrimento, toda a dor, todo o traje que ali ele teve que passar, foi por amor a mim e a você. Isso por conta dos meus pecados, dos seus pecados. Por isso que Jesus, quando foi proclamado para o seu nascimento, em Mateus capítulo 1, versículo 21, diz que colocarás o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Foi para isso que Jesus veio, para salvar-nos dos nossos pecados, para nos livrar da condenação eterna. E aí o versículo de número 4 de Gálatas capítulo 1 diz: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. E o verso 5 diz: a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Que esta noite seja de fato de reflexão. Que realmente vocês estejam, todos nós estejamos refletindo quanto a este sacrifício do Senhor Jesus. E saibamos o significado da cruz. Entendamos o que significa a cruz de Cristo. O amor de Deus por nós. O sacrifício de Cristo por nós. Será que eu tenho pensado quanto a isso? Mas nós ouvimos também na cantata, os irmãos cantando lá, já pegando a parte final, que Jesus no início ele foi crucificado sim, foi morto sim, ele foi sepultado sim, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E aqui está, nós ouvimos na cantata. Nós estaremos concluindo o trabalho de hoje nesta noite, cantando o hino também sobre a ressurreição. O hino número 117 do nosso Salmos Hinos. Eu gostaria de convidar o presbítero Valmir para que ele possa estar regendo este hino. Após o cântico, após o hino que estaremos entoando, o hino 117. Nós estaremos orando para o encerramento do trabalho do Senhor nesta noite. 117, ao som do órgão, todos de pé para entoarmos o hino.